Será que dá para ganhar 10 mil reais por mês trabalhando com importação e revenda? Se você quer saber a resposta, fica nesse vídeo até o final, porque além de te dizer se é possível ou não, a gente vai traçar alguns cenários aqui para ver o que precisaria ser feito para que isso acontecesse. Beleza? Então vamos lá. E aí, beleza? Eu sou o Max. Seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria. E 10 mil reais pode ser um valor que poderia mudar a vida da pessoa, seria o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobraria bastante para fazer várias coisas, realizar vários sonhos. E para outras pessoas talvez isso não seja um valor tão surpreendente assim, mas com certeza seria um valor bem relevante, principalmente se você considerar que esse valor seria feito com uma atividade que não iria exigir o seu tempo inteiro. Daria tranquilamente para você conciliar isso com uma outra coisa, como eu faço hoje em dia. Então, tranquilamente você teria tempo de sobra para tocar um outro negócio que você quisesse tocar, ou mesmo se você quisesse ter um tempo para você, para sua família, você poderia ter. Eu ainda não ganho esse valor por mês, mas só para dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho o meu canal aqui no YouTube, que muitas vezes demanda mais do meu tempo do que as minhas vendas, porque eu ainda sou um pouco amador na questão de edição de vídeos e tudo mais, e eu também costumo demorar mais ou menos 30 minutos para gravar um vídeo de 10. Eu espero que com a prática e com o tempo eu comece a melhorar nessa questão, mas eu acredito que eu já dei uma melhorada, porque se você pegar o meu primeiro vídeo, você vai ver que é totalmente diferente do que é hoje em dia. Eu ficava muito mais retraído para falar, eu não fazia corte direito, então ficava muito massivo, muito entediante, e hoje eu acho que eu consigo dar uma dinâmica um pouco maior para os meus vídeos, que fica mais interessante para vocês assistirem. Mas a questão é que eu consigo tranquilamente conciliar as duas coisas, tanto as minhas vendas como o meu canal aqui no YouTube, e ainda me sobra um certo tempo que eu pretendo dedicar para construir alguns projetos que eu tenho em mente, como o Instagram aqui do canal do YouTube, que inclusive já está próximo de ser lançado. Em breve eu vou trazer ele aqui para vocês. Muita gente tem pedido o Instagram aqui do canal, então eu estou providenciando, e logo logo ele vai estar pronto e eu vou avisar aqui para vocês. Beleza? E é claro que hoje eu só tenho esse tempo de sobra para conciliar as minhas vendas com o meu canal do YouTube, porque um certo tempo atrás eu decidi que eu não iria mais fazer entrega para os meus clientes e que eu só entregaria aqui perto de casa mesmo, em coisa de 10 minutos, que o cliente pudesse vir aqui para buscar. E isso facilitou bastante a minha vida e me permitiu ter outros projetos. Agora, é claro que por causa disso, eu não estou faturando com as minhas vendas o tanto que eu poderia estar faturando se eu ainda estivesse fazendo as minhas entregas como eu fazia em 2019. Mas é justamente por causa disso que eu tenho a possibilidade de ter o meu canal aqui no YouTube, que é algo que eu não conseguiria fazer se eu estivesse naquele ritmo de antes. Mas será que é possível ganhar 10 mil reais por mês com esse mercado? Ainda mais hoje em dia que a gente está vendo que o marketplace do Facebook já não está mais a mesma coisa que ele estava há 6 meses atrás ou um pouco antes. E lembrando que a gente está falando de 10 mil reais de lucro e não de faturamento. Para quem não sabe, faturamento é o valor total que você faz com todas as suas vendas, e isso inclui o valor que você compra o produto. Então, se você vende um relógio por 200 reais, o faturamento que você teve foi de 200 reais também. Uma pessoa que hoje fatura por volta de 10 mil reais por mês costuma ganhar de lucro líquido ali mais ou menos por volta de 3, 4 ou 5 mil reais por mês, ou às vezes até mais, dependendo do produto que ela trabalha. Então, para ter 10 mil reais de lucro líquido por mês, você teria que estar faturando por volta ali de 20 mil reais por mês com as suas vendas. Pode ser algo bem preocupante se você faz tudo isso no seu CPF. Isso porque a nossa atividade de comprar produtos do AliExpress para revender aqui na nossa região é uma atividade informal. Está escrito na lei que a atividade de comprar produtos internacionais para poder revender aqui no Brasil é exclusividade para CNPJ, com algumas exceções ali, como artigos para artesãos e tudo mais, mas isso não entra em questão aqui. Só que na prática todo mundo sabe que a Receita Federal meio que deixa, entre aspas, as pessoas faturarem um certo valor ali com o CPF, se esse valor não for muito relevante, ou seja, se for um valor relativamente baixo, porque dessa forma ela considera que você está validando o seu negócio, e aí no momento em que você começar a crescer, a Receita ela vai começar a exigir de você que você regularize o seu negócio. Como vocês já sabem, o Brasil não é exatamente um lugar muito fácil de criar uma empresa e empreender, principalmente por questões tributárias. Então, se a Receita Federal ficasse no pé de todo mundo que ganhasse 100 reais por mês de forma informal, a economia desse país estaria bem diferente do que é hoje. Então, se você já está chegando por volta ali dos 10 mil reais por mês de faturamento, você já deveria sim começar a se preocupar com a questão da regularização do seu negócio. E é claro que não está escrito em lugar nenhum que você pode faturar até 9.999 sem ter preocupação, ou se você faturar 10.001 reais no mês, você já vai começar, sim, com certeza a ser tributado e vai ter problemas com a Receita. É mais uma questão de bom senso mesmo, e eu tenho levado esse valor de 10 mil reais no mês como uma máxima para mim já há muito tempo, e trabalhando dessa forma, assim, eu nunca tive problema. E eu também conheço várias pessoas nesse ramo que também consideram 10 mil reais como um valor interessante para você colocar como teto, e nenhuma delas teve problema com a Receita Federal até hoje. Mas com certeza tem por aí alguém que fatura, sei lá, 20 ou 30 mil reais no mês com o CPF e tá se arriscando bastante fazendo isso. E é algo que eu já não recomendaria para vocês, porque eu conheço, assim, pessoas que já se deram mal fazendo isso, e vai ser uma baita dor de cabeça para você resolver essa questão depois. Então, uma pessoa que espera ganhar 10 mil reais por mês de lucro líquido é uma pessoa que, no cenário ideal,
já deveria ter regularizado o seu negócio há um bom tempo. Mas eu vejo que muitas pessoas acham que isso é um bicho de 7 cabeças, mas não é tão complicado assim. Na internet tem todas as informações que você precisa para fazer essa migração do informal para o formal e abrir o seu CNPJ da forma correta. Então, se você estudar direitinho, você vai saber o que fazer na hora certa. E outra coisa que é importante mencionar. Se você trabalha com vendas, ou se de alguma forma você tem uma certa renda variável, é bem importante que você veja suas receitas num panorama anual. Ou seja, para saber o quanto que você ganha numa média no mês, você somaria tudo que você ganhou durante o ano e no final você dividiria por 12. Aí você vai encontrar a média do que você está ganhando por mês e esse valor vai estar muito mais próximo da sua realidade do que você pegar um valor aleatório em algum mês do ano e usar ele como base para saber o quanto que você está ganhando, porque existe muita variação ao longo do ano. Você pode ganhar, sei lá, em dezembro R$6.000 e em janeiro já ganhar 2. Foi exatamente o que aconteceu comigo, inclusive, no ano passado para cá. Então, para você tirar uma média, é realmente melhor você anualizar e dividir tudo por 12. Mas a resposta para a pergunta que está todo mundo querendo saber é sim, é totalmente possível você alcançar esse patamar de ganhar R$10.000 por mês de lucro com importação e revenda. E é possível até ultrapassar isso. Mas você pode ter certeza que não é tão simples assim e não é algo que você vai conseguir de um dia para o outro e talvez nem de um mês ou de um ano para o outro. Vai ser uma construção que vai te exigir bastante foco, muito trabalho e também um pouco de criatividade para você encontrar soluções para problemas que vão aparecer no seu caminho. E é claro, conhecimento também é fundamental, mas se você já me acompanha há um certo tempo aqui no canal, você já está na frente de bastante gente em relação ao conhecimento. Mas como que você vai fazer para conseguir chegar a esse valor em média por mês? Bom, pode ser um pouco complicado, principalmente se o preço médio que você vende dos seus produtos te dá um lucro muito baixo. Se você ganha, por exemplo, R$30 por cada produto que você vende, você teria que fazer mais ou menos entre 11 e 12 vendas todos os dias para você conseguir chegar no final do mês com R$10.000 de lucro. E isso todos os dias, sem ter domingo, sem ter feriado e sem ter nada. São 30 dias de trabalho direto. Não ia te sobrar tempo para fazer mais nada. E é isso que a maioria das pessoas pensa. Eu fiz 2 ou 3 vendas hoje, ganhei meus R$2.000 por mês. Se eu quiser ganhar 10 mil, vou ter que trabalhar 5 vezes mais do que isso e eu não vou conseguir nunca, porque não sobra tempo no meu dia. Mas existe uma solução para esse problema e essa solução se chama escala. Você precisa encontrar meios de escalar o seu negócio. E o que significaria isso? Seria você ser capaz de fazer mais com menos. E é aí que entra a criatividade, que eu disse que seria tão importante para você chegar nesse patamar. Se você consegue escalar o seu negócio, não só é possível você conseguir esse patamar de R$10.000 por mês, como é totalmente possível também que você ultrapasse esse valor sem ter que ficar se matando de trabalhar todos os dias e o dia inteiro. Quer um exemplo? Eu já disse anteriormente aqui no canal que eu trabalho com vendas no atacado. Infelizmente, eu ainda não tenho capacidade de atender muitas pessoas fazendo isso, e é exatamente por isso que eu ainda não abri isso aqui no canal e incentivei vocês a comprar comigo por atacado, porque eu sei que eu conseguiria ajudar bastante gente fazendo isso, não só a mim mesmo, mas vocês também. Mas infelizmente, no momento atual, eu não conseguiria atender uma demanda muito grande no atacado, porque querendo ou não, a nossa prioridade ela tem que ser sim o varejo. Mas com o tempo pode ser que eu consiga, quem sabe. E atualmente eu tenho um cliente que compra comigo para revender, e no mês anterior, as compras que ele fez comigo totalizaram um valor de R$714 de lucro. Foram 26 produtos que ele comprou comigo. E qual foi o trabalho que eu tive com isso? Bom, deu um certo trabalhinho para testar cada um desses produtos, porque a maioria foram smartwatches, e geralmente eu costumo testar todos eles na hora que eles chegam e também antes de enviar para o cliente, mas eu levei mais ou menos entre meia hora e 40 minutos para testar todos eles, e aí depois foi só embalar e chamar o cara do correio para vir aqui buscar. Ou seja, não foi nem uma hora de trabalho para R$714. Agora, por quanto tempo eu teria que trabalhar para conseguir esses mesmos R$714 de lucro vendendo esses produtos no varejo para vários clientes diferentes? Como atualmente o lucro médio que eu tenho nos produtos está entre R$70 e R$80, eu teria que fazer mais ou menos umas 10 vendas para conseguir esse valor. E supondo que eu levasse entre meia hora e uma hora para cada uma dessas vendas, seria entre 5 e 10 horas de trabalho. Então vocês podem ver que com uma única ideia eu consegui fazer o resultado de 10 horas de trabalho, na verdade até um pouco menos de uma hora. Então por mais que a minha margem de lucro tenha sido menor do que eu teria tido se tivesse vendido esses produtos no varejo, ainda assim eu continuei atendendo os meus clientes do varejo, não deixei de vender para eles para vender no atacado. Inclusive, se você pensa em fazer isso para poder trabalhar menos, não faça, porque não vai compensar, principalmente no início. Você não vai dar conta de atender toda a demanda no atacado, então fica mesmo no varejo e depois você pensa em expandir mais no atacado, como eu estou fazendo agora. Mas exatamente isso é você trabalhar com escala, é você conseguir fazer mais coisas com menos tempo de trabalho, ou com menos esforço, ou com menos recursos. E existem várias outras formas de você escalar o seu negócio.
E é exatamente daí que você vai precisar tirar a sua criatividade. Outra coisa que você poderia fazer para ter escala, por exemplo, seria trabalhar pelo Mercado Livre e pela Shopee. Nessas plataformas, como vocês já devem saber, a gente vai ganhar muito menos de margem de lucro nos produtos que a gente vende, mas em compensação a gente vai conseguir fazer muito mais venda em muito menos tempo trabalhando por lá. Eu já cronometrei o meu processo de pegar os produtos, testar, embalar e preparar para envio quando eu faço vendas no Mercado Livre e na Shopee, e eu vi que eu levo mais ou menos 40 minutos para fazer 10 vendas, e em média eu consigo mais ou menos R$ 22 de lucro em cada venda que eu faço nessas plataformas. Ou seja, se você multiplicar 22 por 10, são R$ 220 que eu consigo fazer em 40 minutos. Então essa seria mais uma excelente forma de você escalar. E por mais que você tenha uma margem de lucro muito maior trabalhando na OLX ou no Marketplace do Facebook, que é o argumento que muitas pessoas dizem que é por isso que elas não trabalham com o Mercado Livre, porque elas conseguem R$ 70, R$ 80 de lucro com uma venda no OLX, mas uma única venda você vai levar os 40 minutos ou uma hora para fazer, porque você vai ter que entregar o produto. E eu também não estou dizendo para vocês que vocês deveriam parar de vender na OLX ou no Marketplace do Facebook para vender só na Shopee, no Mercado Livre. O ideal, na verdade, é que você faça os dois, que é exatamente o que eu faço. Eu já disse algumas vezes, inclusive vou deixar o link aqui no card, onde eu falo sobre as plataformas de venda que eu trabalho hoje em dia. E somando tudo isso é a melhor forma de você conseguir chegar no faturamento mais alto, beleza? Então são propostas diferentes e você não só pode, como você deve trabalhar em todas elas, beleza? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos do que você deveria fazer para conseguir ganhar por volta ali de R$ 10.000 por mês. Então atualmente eu estou conseguindo fazer mais ou menos entre R$ 70 e R$ 80 de lucro em cada produto que eu vendo. É claro, entre esses smartwatches, relógios e fones de ouvido que são o que eu mais costumo vender. Então se o objetivo é ganhar R$ 10.000 por mês e eu faço R$ 75 por produto vendido, isso significa que eu precisaria fazer 133,33 vendas no mês para conseguir lucrar R$ 10.000 por mês. E se a gente dividir esse valor por 30, a gente vai chegar a um resultado de 4 a 5 produtos por dia. A gente sabe que hoje em dia está um pouco mais complicado de atingir esse número de vendas todos os dias, mas ontem mesmo eu consegui fazer 3 vendas e hoje eu só consegui fazer uma. Então a variação é muito grande e eu teria que ter uma média de 4,4 no final do mês, o que é realmente bem complicado. Então vamos colocar aqui que no exemplo 1, eu precisaria fazer 133 vendas de relógios, fone de ouvido ou smartwatches. Seria realmente bem complicado fazer isso. Mas e se no exemplo 2 eu conseguisse fazer uma média de 10 vendas de celulares por mês, além desses relógios e fones de ouvido que eu vendo? Considerando que hoje em dia eu faço mais ou menos R$ 300 de lucro por cada celular que eu vendo, isso incluindo a taxa, se a gente multiplicar isso por 10 celulares, são R$ 3.000 no mês. E se a gente tem R$ 10.000 de meta e a gente tira esses R$ 3.000, vão faltar R$ 7.000 para a gente atingir a nossa meta. Quantos relógios eu precisaria vender para chegar a R$ 7.000? Seriam 93 relógios. Então aqui já seriam 10 celulares e 93 relógios. Se a gente dividir esse valor por 30, já ficam 3,1 de média que a gente precisaria fazer por dia. Então já fica um pouquinho mais fácil, né? E mais possível, considerando que ontem mesmo eu já fiz 3 vendas, seria só manter a mesma média de ontem pelo resto do mês inteiro, além de vender os 10 celulares. O que é realmente bem complicado, na verdade, mas é muito mais possível. Agora, no exemplo 3, se a gente fizesse 50 vendas no mês em produtos vendidos no Mercado Livre e na Shopee, e em cada um desses produtos a gente ganhasse R$ 22 por mês, já seriam 1.100. Então aqui a gente pode colocar 1.100 vindos do Mercado Livre e da Shopee. E se além disso eu ainda fizesse vendas no atacado para pessoas que compram comigo para revender e conseguisse, sei lá, R$ 714 por mês, que é o que eu consegui no mês passado, inclusive. A gente já pode colocar aqui mais 714, e esse é um valor totalmente possível para você conseguir. Basta você realmente procurar pessoas que queiram revender os seus produtos, e é claro que você forneça esses produtos com um valor muito interessante para essa pessoa revender. E se além disso você ainda tivesse clientes que comprassem com você com frequência, porque já são clientes fidelizados, e eles comprassem mais ou menos uma média ali de R$ 250 por mês. Também é algo possível, basta que você fidelize os seus clientes. Isso já totalizaria 1.100 mais 714 mais 250, já seriam R$ 2.064 a mais. E se além disso você ainda fizesse 10 vendas de celular por mês, que seriam mais R$ 3.000, então a gente teria 10.000 menos 5.064, faltaria só 4.936 dos outros produtos que você vende, que se você tiver na mesma média que eu de R$ 75 por produto, seriam só 65 produtos no mês. E 65 relógios por mês daria 2 relógios por dia. Eu tenho certeza que tem alguns de vocês aí que fazem 2 vendas de relógio por dia, em média. Também tenho certeza que tem alguns de vocês aí que vendem 10 celulares por mês. Eu mesmo faço em torno de R$ 1.000 ali na Shopee
e no Mercado Livre e R$ 714 de vendas no atacado. Então, se uma pessoa somasse tudo isso, resultaria em R$ 10 mil por mês. É claro que esse é só um exemplo que eu dei aqui para vocês, e existem outras diversas possibilidades de você conseguir esse valor, mas aí entra novamente aquela questão que eu falei da criatividade, que vai ser muito importante para você encontrar formas de chegar nesse valor, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, e se você é novo por aqui e tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vários vídeos aqui toda semana, com assuntos que vão te ajudar bastante se você quer fazer uma renda extra, ou mesmo se você quiser trabalhar totalmente por conta própria com importação e revenda, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, e até a próxima!